Municipal de Curitiba foi inaugurado no dia 24 de fevereiro de 1916, depois de 536 dias de construção, um recorde para a época. O prédio foi sede da Prefeitura da cidade durante 54 anos. Por aqui passaram 42 prefeitos. Hoje, o prédio tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional abriga um centro cultural. E quem vai falar sobre o prédio para a gente é a professora Zulmara Posse, que está aqui comigo. Professora, 536 dias, então foi muito rápido para a época. Foi, considerando as condições técnicas da época. Não existiam as máquinas especializadas em cortes, em implante, em estrutura que existem hoje. Então, o prédio, na verdade, o edifício como um todo, foi construído muito rapidamente e só foi possível isso porque existia uma mão de obra altamente qualificada de artesãos e artistas. E ele tem que estilo? Ele é considerado, do ponto de vista da arquitetura, representando a corrente eclética que contém elementos Art Nouveau. Era uma corrente bastante difundida nesse período aqui no Paraná, considerando que nós vivíamos o apogeu da erva mate. E isso está relacionado com o fausto, com o luxo, com a exuberância. Professora, e a fachada? O que tem aqui? Tem várias estátuas, o que elas significam? Na entrada, próximo à porta frontal, existem dois atlantes que indicam o poder, porque além da prefeitura, aqui também se instalou a Câmara Municipal. Então, os dois poderes, legislativo e executivo, estavam aqui, por isso os dois atlantes. E na parte superior, essa moça, que é uma ninfa, representa a jovem Curitiba. Encimada dos seus lados existem os leões, que representam a força, com os escudos da cidade. E você estava falando que foi sede da Câmara também, mas a Câmara ficou tanto tempo quanto a Prefeitura aqui, não? Não, a Câmara saiu daqui em 1955. Então tá, então a gente vai continuar essa conversa lá dentro. Professora, então as pessoas entravam pela porta principal e chegavam nesse ambiente? Isso. Daqui se dirigiam para aquilo que a prefeitura poderia ajudá-los, ou que eles estavam procurando. 1916 foi inaugurado, na década de 20. O que a prefeitura representava para a cidade? As pessoas vinham muito até a prefeitura? O prédio foi inaugurado, para você ter uma ideia, ele era considerado o Hotel de Ville, ou seja, ele era tão esplendoroso e tão maravilhado, as pessoas o admiravam tanto, que antes dele ser inaugurado, no dia anterior à inauguração, o prédio foi aberto para visitação pública. E a população veio e circulou pelo edifício inteiro para conhecê-lo. Ou seja, ele sempre foi um objeto de grande estima e grande admiração da sociedade. Professora, e hoje em dia o prédio está restaurado, mas não foi a primeira restauração, né? A primeira entre 72 e 74 e agora em 2008. E ficou tudo como era? Por exemplo, essa sala, ela tinha essas paredes dessa cor, desse jeito? A restauração objetiva sempre manter o máximo possível das características originais do edifício. Embora os usos sejam diferentes, a ideia é que permaneça os elementos mais significativos do monumento ou do objeto que ele possua. Então, na verdade, foi mantido o máximo que era possível. E qual que é a importância desse prédio hoje para a cidade? Esse edifício, ele foi construído em 1916 e em 1948 a prefeitura o considerou patrimônio histórico da cidade e o denominou de Paço da Liberdade, justamente porque era o paço onde se decidia o poder político da cidade. Aqui estavam o poder, a Câmara, que é a legislativa, e o prefeito, que é o executivo. Então, todas as decisões importantes da cidade estavam aqui. No período da construção, ele redefiniu completamente o sistema urbanístico da cidade. A Curitiba passou a funcionar como centro importante na região que vai da Praça Generoso Marques até a Praça Santos Andrade, e o grande circuito da cidade, o circuito importante, era daqui até a Praça Eufrásio Correia, onde fica a estação ferroviária. Ou seja, porque o centro comercial e político estava aqui.
Depois que a prefeitura saiu daqui, se instala no edifício o Museu Paranaense. O Museu Paranaense é uma outra instituição que é voltada para a tradição, que já tem suas coleções tombadas também em 1941. Ou seja, esse edifício ele passou toda a sua existência contendo aquilo que existe mais significativo numa sociedade, que são os seus poderes políticos e o poder da tradição, que é o que os museus possuem. E antes disso tudo que você está contando pra gente, o que era esse lugar? Não tinha o prédio, claro, mas o que funcionava aqui? Aqui havia um charco, como se dizia na época, um talude. Que é o quê? Que era um banhado. E nesse banhado ele foi parcialmente aterrado para nele ser instalado o mercado municipal, porque o mercado municipal, assim como a Câmara e a Prefeitura, também não tinham local. Eles vagavam pela cidade inteira. Então vamos conhecer o que tem aqui, que são os vestígios do mercado municipal, que eles encontraram aqui embaixo, né? O que tem aqui? O mercado municipal foi construído e aqui nós podemos observar vestígios do mercado municipal e do edifício na sua construção, porque o edifício foi construído utilizando o mercado municipal, a estrutura externa do mercado municipal como tapume. É uma obra inédita, realmente esse edifício é inédito, né? Então, a estrutura externa do mercado municipal, que ele era cheio de casinhas, chamava-se casinhas na época, né? As lojas, a estrutura externa dele, que era em pedra, serviu como tapume para construir dentro do edifício. Esses aqui são os vestígios, portanto, das duas estruturas, tanto do mercado como do edifício. Bom, então aqui hoje é uma cafeteria, né? Depois da reforma, mas o que acontecia aqui antes, professora? Aqui era a grande área de circulação da população que entrava pela outra fachada, pela porta da outra fachada, porque aqui existia um banco, que era uma pagadoria, se chamava na época. Então, as arrecadações todas ocorriam aqui, a população saía toda por aqui, mesmo quem pagavam os tributos e iam mesmo quem estivesse no andar superior, que era a prefeitura, ou no outro pavimento, onde se localizava a Câmara. Então esse é o primeiro andar onde funcionava a prefeitura? A prefeitura. Do lado esquerdo, naquela sala lá, localizava-se o gabinete do prefeito. Aqui era a sala de recepção, chamado Salão Nobre. À direita, portanto, do salão, ficavam as instalações da secretaria. Essas duas áreas aqui, essas duas grandes salas que ficam aqui, estavam relacionadas com as atividades da prefeitura. Esse andar da prefeitura era um andar mais restrito, não como o andar de baixo, térreo, onde todo mundo podia passar. Aqui não é que existisse restrição às pessoas, é que aqui só viriam os casos não resolvidos lá de baixo. E, professora, eu reparei em que vários trechos aqui do Paço Municipal tem isso aqui, ó, é uma faixa de pintura. O que é isso? Essas faixas de pintura resultam da decapagem que foi realizada na parede, ou seja, foram retiradas com bisturis muito leves as tintas que estavam sobrepostas a essa parede que era original. E isso aqui são aplicações em desenho modulares, ou seja, vão se repetindo. Então, na verdade, antes a parede toda desse andar era desse modo. Mas não significa que todas as paredes fossem desse modo, porque nessa outra parede poderia ter outro desenho. O motivo podia mudar, porque os motivos eram aplicações. E em cima, então, a Câmara, que é onde a gente vai conhecer agora. Isso. Então vamos para o último andar, por aqui. Essa escada exatamente como era, né? Não mudou nada. E aqui, então, o segundo andar, onde ficava a Câmara. Só queria lhe alertar o seguinte, o elevador que se encontra naquele lado de lá, inicialmente ele era nesse buraco aqui. Okay.
É o primeiro elevador da cidade. O primeiro elevador da cidade? E como é que funcionava aqui? Como é que era a distribuição das salas? Na parte anterior estava o presidente da Câmara. Nessa sala aqui ficavam as comissões e as sessões. Aqui era a sala de sessão. Que essa é a mais importante, que a gente vai entrar agora, né? A sala de sessão nobre. E ali do lado ficava uma biblioteca que nunca aconteceu. E aqui atrás ficava a recepção. E a sala mais importante era essa que a gente está entrando agora. Aqui acontecia o quê? Aqui ocorriam as sessões da Câmara. Que é uma sala ampla, né, grande. E esse teto é da época, desde a época da construção. Desde a época da construção. Ele foi elaborado, em princípio, 3 pintores. A temática que está no teto, que está aparente no teto, indica exatamente aquilo que eu comentava com você, o poder da Câmara. E essa é uma sala, na verdade, que tem muitos detalhes, a gente percebe pelas portas. É a sala que as pessoas que construíram tiveram a maior dedicação, a impressão que eu tenho. O maior cuidado está com essa sala. Aliás, com este andar todo. Depois que acabou, a prefeitura saiu daqui, a Câmara saiu primeiro, a prefeitura saiu daqui para ir para o prédio que está hoje. Para 29 de março. E aqui virou o museu, você já comentou. O museu ficou aqui quanto tempo? Até 2002. Depois ele foi transferido para o Palácio São Francisco, que é lá em cima. Também um outro prédio tombado. E nesse período o edifício ficou desocupado, entre 2002 e 2007, enquanto se realizavam conversações para definir o uso do edifício. E hoje é um centro cultural. Centro cultural. E, na verdade, para a população é ótimo poder continuar vindo aqui nesse lugar. Eu diria que o grande significado desse edifício é que ele, além de conter a memória da cidade, porque ele contém a memória política e a memória da tradição, que são justamente aquilo que normatiza uma sociedade. Toda a sociedade precisa disso. Ela precisa de normas que são garantidas pela tradição e pelos poderes. Então, essas instituições que existiram aqui é uma feliz coincidência. Mas, além disso, esse edifício, ele contém, além dessa memória, essa beleza que atrai a população curitibana. Quando o museu foi instalado aqui em 74, haviam filas lá fora para visitar o edifício após a restauração. Porque era uma novidade na cidade. Um museu num edifício como esse, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque essas áreas aqui de cima do primeiro e do segundo pavimento eram áreas mais restritas. Agora, como museu, ela ficou definitivamente aberta ao público. E você escreveu um livro sobre o Paço, sobre a história do Paço. Eu fui convidada para escrever um livro e convidei 2 outros pesquisadores, mais uma historiadora e um arquiteto. E nesse teu livro, o que tem assim de história curiosa que você pode contar pra gente que aconteceu aqui? Curiosa? Olha, tem uma história curiosa, eu não saberia lhe dizer o período, mas esse edifício teve no mesmo dia 2 prefeitos. Como assim? Um prefeito havia sido indicado pelo interventor da época e outro havia assumido como presidente da Câmara. Então, um despachava numa sala e outro despachava noutra. E deu uma confusão muito grande até que veio uma determinação para que permanecesse, claro, o do interventor. E depois, quando o museu, comentando as coisas curiosas, quando o museu estava aqui, o que a gente observa, o que podíamos observar quando a população vinha? Eles traziam flores para dentro do museu, acendiam velas na porta do edifício, acariciavam as fotografias, rezavam para os manequins. Tem coisas, tinha os visitantes que eram apaixonados por um determinado manequim, que passavam a mão nas perucas, de tudo aqui. Meu Deus! E qual que é a importância de se manter e se preservar um lugar como esse?
A preservação tem como objetivo garantir a memória social. Não é resgatar nada, mas garantir a memória social. Por quê? A nossa memória é cumulativa e nós vivemos daquilo que nós realizamos diariamente. Professora, muito obrigada pela sua entrevista, por esse passeio que a gente fez para conhecer o Paço Municipal. Obrigada. Nada. Disponha. Um dos lugares mais tradicionais de Curitiba, o Mercado Municipal, foi criado no dia 2 de agosto de 1958. Durante todo esse tempo, tem sido ponto de encontro de muitos curitibanos, gente que gosta de uma boa conversa e não abre mão de produtos de qualidade. O dono dessa floricultura trabalha no mercado há 38 anos e conhece todo mundo por aqui. Tudo bem, seu Gerson? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. O senhor começou cedo aqui Completei meus 15 anos aqui dentro do mercado. e começou com uma floricultura? Uma floricultura. Aliás, antes da floricultura, o meu irmão teve a primeira casa azeitona aqui dentro do mercado. Daí eu fiquei 2 anos junto com ele e depois montei o próprio negócio, que foi a primeira floricultura nossa. E depois o senhor teve outras bancas aqui? Ou Sim, sempre foi uma depois daí eu floricultura? trouxe meu pai para cá. Que daí nós montamos a floricultura grande, né? Que na época tinha um problema aqui no mercado que tinha muito box vazio. E a administração sempre vinha incentivando para a gente aumentar o nosso negócio. E assim fomos indo até que chegamos a 10 boxes. Mas quais são as lembranças mais fortes para o senhor? O fluxo era bem maior, né? O fluxo de pessoas comprando, porque o comércio era bem menor na época. A rede de supermercado não era metade do que é hoje, né? Então o fluxo de pessoas era bem maior na época. O dia que chovia num sábado, por exemplo, nós tínhamos que vir para o mercado 4 horas da manhã. Para 6 horas que abria na época, para estar tudo pronto, porque quando abria o mercado enchia de gente, sabe? E a gente não vencia daí. O mercado hoje é um mercado mais fino. Na época era mais rústico. Era mais popular? Mais popular, sim. Mas não perdeu a característica. Nosso mercado continua um mercado municipal, mercado com todos os tipos de mercadorias, onde a pessoa entra para comprar um botão e sai comprando um buquê de flor. O senhor fez muitos amigos aqui. Temos muitos amigos aqui, muitos bons amigos. Que aqui a gente é uma família, ao menos tem que ser uma família, né? Mas o mais importante é os amigos clientes, os amigos políticos, os amigos que vêm aqui especialmente para tomar um cafezinho. Para bater um papo, para atualizar as fofocas. Bater um papo, sim, né? sim. Vamos dar uma volta pelo mercado então? Vamos. Vamos. Eu quero apresentar aqui para você um dos fundadores do mercado. Tudo bem? O senhor começou junto com o mercado quando inaugurou? Dia 2 de agosto de 58 foi inaugurado aqui. E como é que era, seu cara? O senhor tinha que chegar às 3 da manhã? No começo era 3 da manhã até 6 da tarde. Porque aqui fora tinha bastante gente 3 horas. Já tinha gente querendo comprar. Mas desde 2 horas tinha, mas abria 3 horas, né? E o movimento aqui era intenso. Era bom. E o movimento, teve gente que ganhou dinheiro. Eu criei meus filhos, meu filho tirou ITA. Minha filha tem 4 diplomas superior, graças ao mercado municipal.
bom do mercado municipal, aonde que você compra assim? É só nas feiras públicas e aqui no mercado, que você compra direto do saco, escolhe a mercadoria que você quer, tem direito a morder um feijãozinho para ver se tá bom, se tá macio do jeito que você quer. E é tudo selecionado, né? Tudo super selecionado. de É um qualidade. pouco mais caro, mas é mercadoria classe 2A. E para quem gosta de cozinhar, esse é o paraíso. Ah, sim. Inclusive, todos os grandes chefes de cozinha compram aqui no mercado. Eles não Porque vão... é só aqui que eles encontram sim, tudo especiarias. fresquinho, né? Todo tipo de especiaria. E aqui, que nós vamos na banca do Mário Chig agora, é o que tem as especiarias mais diversificadas do mercado. Ah, vamos dar uma E olhadinha. ele também então. é o presidente da associação. Ah, então vamos dar uma olhadinha. Bom dia, Sr. Chig. Bom dia, Joia? tudo bem? Tudo bom? O seu Jorge falou que o senhor tem várias coisas diferentes aqui, né? O que o senhor tem de diferente aqui? Bom, temos um pouquinho de cada coisa. Temos aquele melão de São Caetano, Nigaguri, que eles chamam, que é bem amargo. E temos o quino, tem saputi, genipapo. O senhor trabalha aqui há muito tempo? Pouquinho tempo, né? Uns 40 anos, né? E hoje o senhor é presidente da associação. Sim, São quantos hoje? são 162 permissionários. A gente tá conhecendo, tá dando uma volta aí pelo mercado. Espero que gostem do mercado, né? Com essa nova reforma que teve, tudo aí. Essa melhorou. reforma foi quando? Foi... 2002. Mudou o que com a reforma? Bom, mudou o mercado em 180 graus, o mercado. Ah, é? O público, tudo. Melhorou o aspecto funcional e o aspecto pra gente trabalhar também, né, Chig? Sim, melhorou como se na nossa casa. Então hoje o mercado tá com outra cara. Sim. Cara mais novo, remoçado. Tá remoçado. É impressionante, né? O que tem de coisa diferente nesse mercado. Sim. Diferente, exótica. E não é só fruta, verdura, Não, né? não. Em todos os setores, né? Ele abrange todos os setores. O que você imaginar de coisas diferentes tem aqui dentro. O senhor estava falando que muitos políticos frequentaram aqui. Sim, sim. O Maurício Frutti, na época que ele era prefeito, ele não saía aqui dentro do mercado, almoçava. Maurício aqui. Frutti era uma figura muito Sim. engraçada, pelo que a gente sabe. Ele inclusive fazia o Carneiro afrodisíaco. afrodisíaco. Carneiro afrodisíaco. Eu comi algumas vezes a carneiro afrodisíaco. E ele comprava os ingredientes aqui. Sim, sim, sim. E quem mais que passava por aqui? Ah, na época, bem antes, o Ney Braga, que é o fundador aqui do mercado, o fundador, não, idealizador de toda a obra, né? O Cássio, o próprio Jaime Lerner vem sempre aqui no mercado, está sempre fazendo compras. E a gente pode falar que esse mercado também já virou um ponto turístico? Tem muita gente de fora que vem conhecer? Sim, sim. Nós temos, inclusive, linhas de empresas turísticas que trazem o povo aqui para... Eles almoçam pra aqui no conhecer. mercado, inclusive conhecem o mercado, já fazem algumas comprinhas também, né? Todo mundo se conhece aqui. O senhor sabe de casais que se formaram aqui no mercado? É o meu exemplo. O senhor casou com uma... Eu paquerava uma menina que morava aqui do lado. E tinha um amigo meu, o Biba. E o Biba me apresentou essa menina que eu me apaixonei. Casou. Casei. Hoje é sua esposa. Hoje é minha esposa, estamos casados já há 30 anos já. Tudo por conta do mercado. Tudo Se o senhor por conta não do trabalhasse aqui, você não ia conhecer. Nós temos várias pessoas se conhecendo aqui dentro. Se casaram, se criaram aqui dentro. Temos várias. Aqui, antigamente, era comum de você ver dentro de um box uma cestinha Com um bebê. bebezinho, que não tinha quem cuidasse, então tinha que trazer para o mercado. Criavam os filhos Criava aqui dentro do mercado, no meio das frutas, das verduras.
tem gente que vem aqui só para passear mesmo, né, seu Sim. Gerson? Isso é muito trazer comum, os filhos. é muito comum em feriados e domingo. O mercado fica aberto até às 13 horas no domingo. Então, no domingo as pessoas geralmente fazem um programa em família, vão almoçar no restaurante e tal, e antes dão uma passadinha no mercado, trazendo as crianças, os netos, tudo para... Principalmente nós temos aqui um dos cartões do mercado, que é a nossa loja de aquário. Temos a criançada adora aqui, adora. Tem peixe de tudo quanto é tipo aqui. Para todos os tipos e para gostos e bolsos. Que lindo esse Tem daqui. peixes baratos e tem peixes bem caros, inclusive, né? Os peixes de água salgada, inclusive, eles custam bem mais caro que os outros. Esses são de água salgada. Salgado. Esse é outro ponto de encontro aqui, né, seu Gerson? Aqui é uma das praças de alimentações que nós temos aqui no mercado. É a Praça Puti Lazarotto. Inclusive tem um painel. Tem um painel dele que foi aqui. doado pela família dele, inclusive aqui pro mercado. O painel retrata o mercado municipal, né? Retrata o mercado municipal. Era uma banca que tinha, inclusive, aqui dentro do mercado, com aquela figura daquele oriental, que era aqui do mercado, hoje em dia ele já foi embora aqui do mercado. E o Que eles têm Poti tipo de uma- frequentava o Sim, mercado? assíduo frequentador do mercado. Ele gostava de comprar as bebidinhas, os queijinhos dele, ele vinha quase todo dia no mercado. O senhor conheceu? Conhecia muito bem o Potinho, muito bem. Era amigo do pessoal De aqui? todo o pessoal do mercado. Ele era um cara de poucas palavras, assim, É, sabe? e essa é a fama dele, né? É. O jeito dele meio fechado sempre foi a característica dele, né? Nada mais natural, né, seu Gerson, que o Poti, que era uma figura que era a cara de Curitiba, frequentasse um lugar que é tão tradicional, né? Tão tradicional e um lugar que ele tanto amava, né? Que ele curtia o mercado municipal, curtia o jeito do mercado, o cheiro do mercado. Ele é a pessoa que se identificava aqui com o mercado, sabe? É muito São divertido família. esse lugar, Bem né? divertido. Você precisa vir num sábado, é muito legal. E trabalhar aqui também deve ser uma delícia, Com né? certeza, com certeza. Porque é um lugar que o senhor está trabalhando, mas o senhor está conversando com os amigos, encontra um aqui, outro ali. Trabalhando e curtindo ao mesmo tempo, né? Isso aqui é uma cachaça, né? E mesmo que eu não trabalhe, eu venho aqui passear. Venho ver meus amigos, venho curtir as praças de alimentação, né? Mesmo que seus filhos assumam mais tarde. Ah, com certeza, vou continuar vindo, hein? Com certeza. O Largo da Ordem é um dos cartões postais mais conhecidos e bonitos da capital paranaense, um lugar que recebe milhares de turistas todos os anos. E é aqui, em meio a prédios históricos e igrejas centenárias, que está o Palácio Garibaldi, sede da Sociedade Garibaldi, um importante palco de integração entre as famílias italianas que vieram para cá no século XIX. O diretor cultural da Sociedade Garibaldi, Rubens Genaro, conhece, e muito bem, os detalhes dessa história. Genaro, em que contexto o Palácio Garibaldi foi construído? No final dos anos 80 do século XIX, muitos italianos imigrantes que chegavam nos portos do litoral, quando vinham para Curitiba, aumentaram vamos chamar assim, o adensamento da comunidade italiana na cidade de Curitiba. Nesse momento, a comunidade entendeu que deveria construir uma obra de arquitetura que fosse referência para a comunidade. Então, de 1883 a 1900, a comunidade ítalo-brasileira erigiu
o Palácio Garibaldi. Società di Mutuo Soccorso fra Italiani Dimoranti nello Stato di Paraná. Ou seja, quem chegava, e a maioria chegava em péssimas condições, tanto físicas quanto econômicas, subia até Curitiba e eram triados aqui no palácio, onde eles eram eventualmente levados a empregos, a situação de melhorar a sua saúde, enfim. Como mútuo socorro, a sociedade cresceu e se desenvolveu. Em 1993, o prédio passou por uma restauração completa. Um trabalho que levou 3 anos e foi comandado pelo arquiteto Paulo Malucelli. Paulo, a parte externa do prédio, quais são as características da arquitetura? Bom, essa edificação, datada de 1904, né, a inauguração dela, é uma obra, nessa época, com características muito simples. E, passado 30 anos depois, ela teve uma intervenção, através de um arquiteto, João de Mio, e passou a ser uma obra de características neoclássicas. Como que a gente percebe isso? Que você encontra as cimalhas, você encontra os ornamentos que suportam as varandas. O que são as cimalhas? As cimalhas são essas molduras que envolvem o prédio, né, e que envolvem também as esquadrias, né? Depois, no coroamento de cima, nós vemos cimalhas mais sofisticadas, com mais ornamentos, com mais frisos, e depois coroando lá em cima 4 pinhas, né? Que você vê que elas são bem ornamentadas, bem desenhadas, que era para dar imponência na obra. Eu acredito que o Palácio Garibaldi, em termos de obra de arquitetura, para homenagear a figura do Giuseppe Garibaldi no mundo todo, não tem igual. Esse é o maior e melhor palácio em homenagem ao Garibaldi em todo o mundo. Nem na Itália tem algo assim. Por que Giuseppe Garibaldi? Em homenagem àquilo que é considerado o grande homem do século XIX, o herói dos 2 mundos, porque atuou no Brasil e com a sua esposa Anita Garibaldi, depois de retornar à Itália, durante praticamente 20 ou 25 anos, ele trabalhou militarmente a unificação da Itália. Unida a Itália, o Garibaldi passa a ser o grande César, o grande revolucionário, ou seja, o Che Guevara que deu certo no século XIX. Quais foram as grandes comemorações, os grandes eventos que já passaram por esses salões aqui do Palácio? São inúmeros, são muitos ao longo desses 100 e tantos anos de história. Eu creio que na década de 10, na década de 20, o Palácio ele sediava as grandes manifestações culturais, tanto de pintura, quanto de teatro, quanto de música, na capital do Paraná. A partir dos anos 30, ele incrementou isso também com sessões históricas de cinema e todos os eventos que a mídia da época permitia e a comunidade. Então, é uma fase que nós temos registros históricos e há um sem número, como óperas, celebrações, aniversários, casamentos. Mas quando chega no período da Segunda Guerra Mundial, em 1943, o prédio foi... Sofreu uma intervenção? Sofreu uma intervenção do então governo do Estado, corroborado pela ideia de que havia no Palácio Garibaldi manifestações contrárias ao governo brasileiro em função da guerra. O que nós discordávamos e discordamos sempre. Mas em função de uma atitude oficial, o prédio sofreu intervenção e de 43 até 1962, por ironia ou não, foi o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Os móveis que estão ali dentro não são os originais? Não, móveis não foram, né? Na época da guerra houve uma invasão, né? Isso aqui era a comunidade italiana e era um dos países que formava o terceiro eixo na época, e durante a Segunda Guerra Mundial isso aqui se tornou uma área de inimigos. E as pessoas invadiram a sociedade e deterioraram, quebraram os móveis. Há uma história até de se jogar um piano lá de cima, um piano que existia aqui dentro da sociedade. Daí não sobrou nada.
Do ano de 62 até a década de 90, os primórdios dos anos 90, o prédio serviu à comunidade ítalo-brasileira, porque não é só do prédio os descendentes de italianos. Existem poloneses, existem alemães, existem afrodescendentes desde os primórdios de 1900, existiram também japoneses. Então, o prédio serviu à comunidade de Curitiba e o Paraná em geral de várias formas, né? Quando em 90 a diretoria que nós viemos a pertencer assume o prédio, ele estava numa situação, do ponto de vista da manutenção, deplorável, né? Com janelas, portas, paredes em estado de precariedade. A restauração, de fato, se iniciou em 1993, quando dentro aqui da sociedade nós fomos chamados para fazer um laudo técnico da situação do prédio naquela época e encontramos o prédio bastante danificado. Fizemos inclusive um laudo com um engenheiro especializado em madeira e ele na época inclusive condenou a estrutura da cobertura. Condenou, colocando em termos técnicos que ela poderia realmente ruir ou até cair a cobertura. A partir daí a sociedade entendeu que teria que ser feito uma recuperação de toda a cobertura e o restauro então passou-se a ser efetivamente feito. Nós trocamos todo o telhado, recuperamos, montamos uma nova estrutura para suportar a cobertura, retiramos todas as telhas, lavamos todas as telhas e recolocamos as telhas. 80% das telhas hoje que estão no prédio são telhas centenárias, de uma olaria bastante antiga aqui da nossa região. Mas o prédio é como ele era em 1934. Nada se perdeu. O assoalho, que era de madeira, continua de madeira. O forro, que era de madeira, continua de madeira com os mesmos desenhos que nós remontamos através de levantamentos fotográficos da época, de fotos antigas. As paredes, o entorno, toda a estrutura de alvenaria de tijolo continua a mesma, ela só foi restaurada, algumas foram arrumadas, haviam janelas que estavam fechadas com alvenaria, nós reabrimos essas janelas, refizemos essas esquadrias com as mesmas características das esquadrias que já existiam, restauramos aquelas que eram passíveis de restauração, esquadrias, portas, cremonas, fechaduras, todas essas que puderam ser restauradas foram restauradas e aquelas que não puderam foram substituídas. Quer dizer, as características não se perderam. A fundação, nós temos uma experiência bacana, porque nós criamos uma adega e nessa adega está lá exposto para quem quiser ver como é que funcionava uma fundação num prédio desse, que era totalmente em pedra. Era uma grande massa de pedra que sustentava todos os tijolos de alvenaria. Essa adega tem uma série de histórias até rocambolescas em função dos acontecimentos que ela viveu. Sabe de alguma? Disse que além dos encontros amorosos ao longo das décadas, nos períodos críticos também a adega serviu como local de interrogatório de desafetos políticos. O interventor do Getúlio Vargas, que era o chamado Maneco Facão, ele tinha uma polícia política muito forte. E como aqui era Tribunal de Justiça, comenta-se que havia alguns interrogatórios um pouco mais violentos na adega, né? Então aqui a gente encontra detalhes da fundação do prédio. Aqui ficou a característica de, mostrando, e foi intencional isso, nós deixamos à vista, à mostra, né, até para que as pessoas tenham conhecimento de como é que era a fundação do prédio, né? Todo em pedra irregular, iam montando, iam emassando, e a partir daí o prédio nasce em cima da pedra com o tijolo maciço de barro, né? Isso aqui foi proposital. Nós temos uma cortina de concreto que segura, né, a fundação, porque nós descemos a adega abaixo do nível do solo existente, né? Perfuramos o solo, afundamos o solo, o piso, e mantivemos justamente para mostrar como é que funcionava isso, né? Era muito difícil construir um prédio desse naquela época? Seguramente.
E até por isso que ele durou muitos anos, né? Ele começou em 1888, mais ou menos, 89, foi até 1904. Quer dizer, são alguns anos. E muita gente trabalhando, né? Toda a comunidade italiana presente na obra. E tem um detalhe muito interessante. Lá fora tem uma pedra do Monte Grappa, que fica na fronteira da Áustria com a Itália. E isso veio até o porto de Paranaguá, na década de 20, e subiu pela Estrada da Graciosa em carroções, num esforço extraordinário. O que significa essa pedra do Monte Grappa? Primeiro que é uma pedra que representa os tombados, os soldados todos que morreram em todas as últimas guerras. Mas representa também o esforço, a luta do homem contra as intempéries e que todos nós, seres humanos, ao longo da nossa vida, talvez sejamos uma pedra bruta que tem que ser esmerilhada, que tem que ser polida para ficar melhor. Paulo, estamos aqui agora na sacada. Pois é, a sacada, além de ser um elemento decorativo muito importante na fachada principal do prédio, a gente entende que a função dela, projetada pelos arquitetos e engenheiros da época, era fazer com que as pessoas que usavam o salão pudessem fazer uso da sacada e poder apreciar da vista maravilhosa, que mesmo na época já devia ser. Né? O prédio tem um privilégio de estar numa cota acima da maioria das edificações daquela época. Né? E numa região bem central. Exatamente. Um pouco acima a gente encontra o brasão. Que brasão é esse? Pois é, esse brasão foi restaurado, é um brasão típico da comunidade italiana da época, né? E foi restaurado de maneira com que ele é a réplica fiel do brasão que existia aqui antigamente. Nesse local que nós estamos, tivemos a honra de abrigar aqui a cenografia do filme Oriundi, que teve como ator principal o Anthony Quinn. O Anthony Quinn ficou aqui nesse local com toda a trupe de filmagem durante mais de 2 meses no ano de 98. Então, acho que a importância da Sociedade Garibaldi é um palácio que está aberto para a cultura, está aberto para as boas coisas da vida. Talvez seja no antigo depósito de pólvora de características romanas que funcione o mais importante centro cultural de Curitiba. Quem olha as paredes dessa construção no bairro Prado Velho, em Curitiba, pode até pensar que é mais um espaço abandonado, desses espalhados aos montes pelas grandes cidades. Mas conservar as marcas do tempo deixadas no concreto é a proposta arquitetônica do Teatro Paiol, espaço que desde 1971 reúne grandes nomes do teatro, da música, das artes. Quem vai nos ajudar a contar a história do Teatro Paiol é a historiadora Débora Carvalho, que em 2006 fez uma grande pesquisa sobre o local. Débora, como é que foi esse trabalho? Bom, esse trabalho foi um contato, que a Fundação Cultural teve comigo e eles propuseram que fosse escrita uma edição comemorativa do Teatro Paiol. Contar um pouco dessa história do teatro, da edificação, que no ano de 2006 foi comemorado os 100 anos dessa edificação que é o Paiol, e os 35 anos do Teatro Paiol. Vamos começar pela história do prédio. Ele foi um depósito de pólvora. Exatamente. Por volta de 1870, teve a explosão de um armazém de uma viúva que comercializava materiais inflamáveis, fogos de artifício. E isso, localizado no quadro urbano da cidade, que seria mais ou menos a região da Praça Tiradentes, hoje Praça Rui Barbosa, o centro histórico da cidade,
tendo pessoas morando ou comércio mesmo local, isso assustou a população. E a prefeitura, né, na época, passou a pensar a construção de um paiol que armazenasse, né, fogos de materiais explosivos, enfim. Então, por volta de 1874, foi construído o primeiro paiol de pólvora na cidade, que ficava mais ou menos na esquina da Getúlio Vargas com hoje a Buenos Aires. E esse paiol foi construído em formato circular, né, justamente para, no caso de alguma explosão, nenhum acidente acontecesse, né, e a explosão, os materiais, né, saíssem pela parte superior desse paiol. Só que já no início do século XX, mais ou menos, 1901, 1902, essa região passou a ser habitada. E essa construção aqui de 1906, né, foi feita justamente para abrigar esses materiais inflamáveis e ainda, né, não atingia a preservar um pouco, né, a segurança da população e não atingia as pessoas que morassem ao lado. Ainda essa região do Prado era uma região bastante afastada. É a mesma estrutura que a gente está hoje? É a mesma estrutura que a gente está hoje. Eu conversei com o Abrão Assad, que foi o arquiteto responsável pelo restauro dessa edificação. Ele comentou comigo que ele não gostaria de intervir muito nesse espaço, né? Tanto deixar a construção, evitar fazer algum tipo de pintura para não se tirar o que ele chamou de pátina do tempo, né? Que são as marcas dos anos nessa edificação. Esse resultado, que é o Teatro Paiol, ele só foi conseguido dessa maneira porque foi respeitado esse espaço que era o Paiol de Pólvora. Então, essa foi a maior riqueza, né, que eles conseguiram, porque se respeitou o paiol como ele era. Então, as intervenções que foram feitas, camarins, né, mezanino, foram feitas de uma maneira que se consegue verificar o que era anterior, né, o que é parte dessa construção de 1906 e o que veio depois, em 1971. Então vamos dar uma volta pelo teatro para conhecer essas mudanças? Vamos conhecer o teatro. Então vamos lá. O paiol, na sua diversidade, teve peças de teatro infanto-juvenis, infantis, peças para adultos, shows com grandes nomes da música popular brasileira, como Rita Lee, Ivan Lins, Vinícius de Moraes, né, que abriu essas atividades aqui no paiol. Ele deu o toque inicial aí. Exatamente. O paiol foi um espaço bastante diversificado dentro dessa parte cultural aqui da cidade. Eu fiquei curioso para conhecer o palco por onde passaram todos esses artistas. Sim. Então vamos até o palco. Débora, temos um bar aqui no paiol? Exatamente. Aqui funcionou por um bom tempo o Bar do China, que foi um integrante do Grupo Ogum, que era um grupo de músicos da época. Então aqui era um ponto de encontro desses músicos locais que, né, vinham ao paiol, tocavam juntos, conversavam, trocavam ideias. O MAPA foi um movimento que teve por objetivo congregar esses músicos que estavam aí, que tinham suas composições, procuravam fazer suas apresentações e, né, reunir em um espetáculo essas pessoas que tocavam na cidade, né? Então, teve um dos seus shows, ele foi idealizado pelo Paulo Vítola, né, na época, e até ele pensou alguma coisa em termos de, né, desenvolver algum tipo de atividade cultural com essas pessoas daqui. E na época ele trabalhava com o Paulo Leminski na agência PAZ e ele falou assim, eu queria que fosse alguma coisa mais ou menos que a sigla fosse MAPA, né? Movimento Paiol. E aí o Paulo Leminski teve a ideia, ele falou assim, por que a gente não coloca um movimento Ação Paiol, um movimento Atuação Paiol? E a ideia pegou, foi aceita e ficou Movimento Atuação Paiol e a sigla MAPA. Então eles fizeram shows
aqui no próprio Teatro Paiol, né? Mais tarde gravaram um LP com as composições de alguns desses músicos, né? E procuraram, né, divulgar um pouco dessa música, né, curitibana que tinha aqui na cidade. Débora, o que mudou aqui na concepção aqui do palco do teatro? Na realidade foi colocado o recheio, né, desse paiol de pólvora, né, as arquibancadas, o mezanino, né, as alterações aqui que o seu Abrão chamou de tesouras aqui no teto, né, essa estrutura de madeira. O teto não existia. Não, ele não existia. Até tem uma passagem curiosa de um dos meus entrevistados que comentou que na época ele veio num show do Taiguara e que ele foi, ao longo do show, foi olhando para cima, foi baixando, baixando, baixando. E ele disse que se ele pudesse, ele fazia o show deitado, porque era uma maravilha ficar olhando para esse teto aqui do Paiol. Então tem várias, né, curiosidades, sempre a respeito dessa toda essa estrutura. Esse teatro que na realidade tem um formato de teatro de arena, tem essa concepção mais intimista. Uma proximidade com o público. Exatamente, né? E até essa possibilidade de ver o ídolo, né? O artista que se admira com mais proximidade. Chegou, bebeu. Inauguração no dia 27 de dezembro de 1971, show de Vinícius de Moraes, Toquinho, Marília Medalha, Trio Mocotó, né, que abriram essas atividades aqui no teatro. Começou em grande estilo. Exatamente. Então foram 4 dias de shows, né? A última apresentação no dia 30 de dezembro, com a apresentação da letra que na época Vinícius de Moraes compôs, chamada Paiol de Pólvora. São tudo flores no paiol de pólvora. TV a cores no paiol de pólvora. Como em lugares no paiol de pólvora. Vai pelos ares o paiol de pólvora. É o Teatro Paiol, que além de servir para montagem de shows de fora e festas locais, tem salas de exposições, biblioteca e áreas para a escola. E hoje, o Teatro Paiol é atração também fora do Paraná. Pessoas do teatro também participaram de um evento, de um projeto chamado Parceria Impossível. A tentativa foi colocar um projeto que reunisse, colocasse 2 pessoas, geralmente de opiniões contrárias ou diferenciadas, né, debatendo sobre um determinado assunto. Então, uma infinidade de pessoas passou por aqui, né, discutiu várias questões. Maurício Tapajós com Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente passou por aqui. O presidente passou por aqui. Clodovil, Zezé Mota, o maestro Norton Morozovics, o então cacique Juruna. E o objetivo era justamente, né, transformar esse contato, essa conversa, como uma conversa no banco da praça, né? Então se colocava um banco de praça, aquela luminária característica de Curitiba, redonda, né? E se discutia. Então a maioria das pessoas tem uma lembrança bastante saudosa dessa época, né? De ver essas pessoas conversando, a possibilidade de interagir, enfim, nessas atividades. Era realmente um barril de pólvora. Sim, com certeza, ainda mais numa época em que se estava no regime militar, né? Então as parcerias funcionaram mais ou menos entre 1979 e 1981, né? E várias pessoas passaram aqui nesse período. Débora, aqui a gente tem alguns autógrafos aqui nas paredes do teatro. Exatamente, né? É o registro de algumas das pessoas que passaram pelo teatro nesses 35 anos, né? 36 anos do Teatro Paiol. Então aí você pode ver aí a assinatura de várias pessoas, até mesmo, né? Algumas já estão bem apagadas.
Então... Não resistiram ao tempo. Com certeza. Tem um da Rosa Maria Murtinho aqui de 1975, mais de 30 anos. Com certeza. Para a gente ter uma ideia mesmo de todo esse registro aí. Débora, a gente está do lado de fora agora e dá para perceber que o Teatro do Paiol está numa área meio vazia, não está cercado de árvores. Isso é por acaso? Não. Na realidade, essa foi uma situação pensada até pelo próprio Abrão Assad, né? Que justamente ele gostaria que o Paiol ficasse, né? Fosse o artista principal dentro dessa praça, né? Que é a Praça Guido Viaro. Então, quando ele pensou esse espaço do Teatro Paiol, ele justamente não queria que se plantasse qualquer tipo de árvore e se deixasse todo esse espaço, né, para o próprio teatro. Ninguém tem nome no Paiol de pólvora. O azar é sorte no Paiol de pólvora. A vida é morte no Paiol de pólvora. Final do século XIX, a cena cultural de Curitiba começa a ganhar força. Os movimentos artísticos levam dezenas de pessoas a teatros improvisados, até que surge em 1884 o São Teodoro. Palco de diversos espetáculos, brilhou como principal da capital paranaense por 10 anos. Mas em 1894, os ventos da Revolução Federativa sopraram por essas terras e o teatro se transformou então em prisão política. Curitiba estava no caminho dos revolucionários gaúchos que seguiam para o Rio de Janeiro. O objetivo deles era derrubar o Marechal Floriano Peixoto. Aos militares paranaenses coube a missão de defender a pátria. Foi por isso que muitos maragatos foram presos aqui. O clima de guerra na capital durou alguns anos. Só no começo do século XX é que a arte volta a ter espaço. O São Teodoro passa por ampla reforma, ganha até luz elétrica e se transforma em Teatro Guaíra, Guaíra com Y. O nome foi escolhido numa espécie de concurso feito entre os intelectuais da época. A glória do velho Guaíra vem pelas mãos de um dos grandes nomes do teatro paranaense. Criador da Sociedade Teatral Renascença, Salvador de Ferrante, trouxe para os palcos artistas aclamados pelo público, até que o local passou a sediar a Biblioteca Pública do Paraná. Mais tarde, o edifício foi demolido. Curitiba passou anos sem um palco para expressar sua arte. A construção do novo Guaíra, agora sem o Y, começou em 1952. Projeto do arquiteto Rubens Meister, a obra foi decisão do governador do Paraná na época, Bento Munhoz da Rocha Neto. Miguel Esposito começou a trabalhar aqui quando o teatro estava sendo construído. O Miguel Esposito trabalha aqui no Teatro Guaíra há quase 50 anos. Esposito, essa é a sua segunda casa? Essa é a minha segunda casa, porque aqui eu comecei meus primeiros passos, aqui eu
construí minha família, minha segunda família. A primeira está em casa e a segunda é aqui, né? E aqui dei meus primeiros passos na ala profissional, que eu entrei como aluno, e antes de entrar como aluno eu fazia, nesse palco em construção aqui, fazia um início de um pouquinho de balé, sabe? Mas como naquele tempo o balé era um negócio muito complicado, o preconceito era inacreditável. Quando disseram assim, Dona Maria, eu vi o seu filho dando uns passinhos meio diferentes. Ela, cheguei em casa, já viu, né? Ou você vai para um lado ou vai para o outro. Digo assim, eu vou ficar lá. E fiquei aqui até hoje. Mas você começou como técnico? Daí eu saí. Eu comecei na minha profissão mesmo, eu comecei como sonoplasta, fui o primeiro sonoplasta daqui da época, né? Do Teatro Guaíra, o teatro sonoplasta oficial, né? Que sonoplastia também era muito complicada, porque não existia efeitos sonoros, não existia nada. Então nós tínhamos que vir 3h30, 4 horas da manhã, esperar o passeio público abrir para ir gravar os efeitos sonoros direto. Você entrou aqui no Teatro Guaíra, ele estava em construção. Então, mas já se pensava em espetáculos? Já se pensava, porque aqui onde é o Guairão, então existia o infinito, que nós dizemos, que é a concha do lado avesso, né? Existia o finito, então apresentávamos espetáculos, apresentávamos aqui, e não tinha, essa poltrona não existia, né? Quem quisesse trazia o seu banquinho, ou lá na frente que sentavam as autoridades, então se botava aqueles bancos da Brahma, sabe, antigamente. Então o teatro estava sendo erguido, mas os espetáculos já estavam acontecendo. Estava acontecendo alguma coisa, porque o Guairinha foi inaugurado em 54, e o Guairinha estava direto. Portanto que até o Guairinha, a primeira ópera do Guairinha foi o Barbeiro de Sevilha, regido por Wolf Scheier, né, que foi meu professor também de canto, né, que eu dei umas incursão por canto, tudo, mas não era meu campo mesmo era técnico, né, e hoje o meu campo virou histórico. Eu acho que foi bem escolhido o nome Guaíra, sabe, que hoje é no mundo todo o Guaíra, né, então qualquer pessoa diz assim, eu trabalhei no Teatro Guaíra, é uma referência. Quando você sai daqui para procurar emprego em outros teatros no Brasil e fora do Brasil, que nós temos gente trabalhando nos Estados Unidos, temos gente na Grécia, no Japão, inclusive uma atriz nossa aqui, que o pai era ator, a mãe era atriz, hoje ela tem casa de samba em Tóquio, no Japão, né? Quer dizer, tudo saiu disso aqui. Ele já foi projetado para ser um dos teatros mais importantes da América Latina? Sim, da América Latina. Na época já existia essa pretensão. Que isso aqui é uma cópia de um teatro de um lugar que chama-se Bayreuth, Alemanha. É uma cópia mais ou menos dessa cidade. Né? Eu conheci só por fotografia esse teatro da Alemanha, sabe? Apesar que eu tive com o Balé Guaíra na Europa, viajei lá na Europa com o balé, fomos a Lisboa também, e lá em Lisboa nós fomos recebidos de braços abertos, porque eles olharam assim para nós assim e disseram, nossa, mas é brasileiro, tudo pequenininho, tudo feio. Fazer o quê? Deixa eles falar. Daí quando nós terminamos de montar o circo místico, eles disseram, eu não acredito que vocês fazem isso, porque lá quem trabalha na coxia direita, não fala com o da direita da esquerda. Então o cara aposenta-se, daí um dia ele vai conversar com o outro. Eles são assim, só conversam lá na rua. Aqui não se dão. E né? Aqui é aquela harmonia, né? Não, e nós, o brasileiro, ele lava, passa, cozinha e aperta o parafuso. E como é que foi esse começo aqui? Qual que é a lembrança que você tem assim, do primeiro espetáculo que você ajudou o primeiro espetáculo que eu ajudei, e aí o diretor resolveu de me botar como ator. Eu estava longe ainda de ser ator. Né? E a filha da Anissete Bruno dançava um anjinho nesse espetáculo, a Beth, dançava um anjinho. E o diretor disse assim, você entre e vai fazer o Burro, que era uma peça do Maria Clara Machado, e era um boi e um burro a caminho de Belém. Mas esse começo foi tão interessante, que a gente aprendeu na realidade, entende? Como se pisava, como era gostoso, como era bom, ao tempo que arte era arte. Todas as estreias aqui naquela época era quase como obrigatório, né? Era considerado uma cidade laboratório. Ainda é, não é? Ainda tem alguma coisa, sabe? Então a cidade, o Guairinha lá embaixo, né?
todas as estreias eram lá. Inclusive quem inaugurou Guairinha foi Dulcina de Moraes. Foi minha professora também na época, tudo. E foi por causa dela que eu fui também a Brasília fazer a abertura do festival. Então eu era o único contra-regra técnico no Brasil que tinha essa possibilidade de convidado para ir e vir fazer. Então, em 54 inaugurou Guairinha, 70 inaugurou o Mini, e em 74 inaugurou esse aqui. E como é que foi esse incêndio? O que aconteceu? Mas eles, na realidade, como era aquele problema muito difícil por causa da censura, essas coisas todas, a gente não podia, sabe, às vezes era reprimido até falar as coisas. Tá? Todo o espetáculo passava pela censura toda, inclusive tem eu guardo até hoje a tabela da censura aprovada. O que era? Uma palavra que eles tiravam? Eles chegavam a cortar o texto todo? O chefe da censura sentava aqui, eu aqui, o diretor junto comigo aqui, ele dizia, só marque para mim aí o que ele vai te dizer aí. Então a gente riscava as coisas que ele dizia. Mas o que a censura tem a ver com o incêndio? O que aconteceu na realidade? Porque era a época da censura e você não podia responder. O incêndio em si, ele deu por quê? Aí era segredo. Aí era segredo, né? Aí você não podia contar. Eles disseram uma série de coisas, né? E a gente não podia falar a verdade, sabe? Se a gente soubesse na realidade como foi, né? Então não. É ainda um tabu falar disso? Ainda hoje você fica reprimido, sabe? Quem viu a obra ser construída em anos, qual que foi a reação daí? Não tinha muita gente chorava, sabe? Muita gente chorava, tudo, né? Aí dizia assim, e agora? Vamos esperar mais 4 anos, tudo. E o Guairinha funcionando a todo vapor. Segurando as pontas. Segurando as pontas, né? Aí depois que veio o Mini, e aí em 74 inaugurou aqui, né? Com grandes pompas, aí veio gente do mundo inteiro, que quando foi a inauguração foi um mês todo aí, muita festa. Sabe? E o primeiro espetáculo qual que foi? Paraná, terra de todas as gentes, né? Muito bonito espetáculo, até com muita gente daqui, foi a maior parte com gente daqui, né? Aí depois que daí nós tínhamos, em 63 fundamos o Teatro e Comédia do Paraná, e daí do teatro, depois que acabou o Teatro e Comédia do Paraná, daí formou-se os núcleos, os grupos em roda e os cursos, inclusive. Qual é a lembrança que você tem, assim, o que foi mais importante acontecer nesse teatro para você? O mais importante foi quando eu trabalhava com a Virginia Elane, lá no espetáculo do Guairinha lá, ela olhou assim para mim e disse assim, Esposito, você vai morrer nesse teatro, estou até hoje. Então eu guardei aquilo, sabe? Eu digo assim, puxa vida, ainda estou vivo. Foi praga de madrinha, mas estou aqui. Uma praga boa, né? Uma praga boa, claro. Mas aquilo que eu digo, fazer o que gosta é uma coisa. Se não gosta, cai fora. Cai fora, vai estudar outra coisa. Porque aquele tempo, quando você entrava como aluno aqui, o teatro ia te experimentando lado administrativo, lado técnico, lado produtivo. Que você ir para uma produção, essas coisas todas, sabe? Então, alguma coisa você ia cair. O meu sonho, quando eu vim para cá, na realidade, era ser o ator. Mas era uma época que para ser ator tinha que ter mais de 1 metro e lá vai pedrada, sabe? Tinha que ser, eles chamavam o homem bonito da época, tudo. Eu baixinho, sentado no lado do Grande Otelo. E olhando assim para esse palco, qual que é a imagem que vem na sua cabeça, assim, mais forte? O mais forte mesmo é de todos os bons espetáculos que passaram aqui, sabe? Porque você quer ver um espetáculo internacional que passou aqui, do Ray Charles, Ray Conniff, né? E as grandes companhias que passaram por aqui, né? E as grandes óperas que passaram aqui, né? Então houve assim uma gama de espetáculos, o balé Bolshoi, na época que o Bolshoi vinha para cá, então vinha com muita segurança de lá para vir aqui, né? E todo bom brasileiro que tem uma cachaçinha boa, então eles oferecem uma cachaçinha, os caras já ficam amigos da gente, né?
Então, nós pegávamos os bailarinos do Balé Bolshoi e ia lá no ginásio Tarumã jogar futebol com eles. Oferecia linguiçada, essas coisas. Foi uma imagem gostosa, que inclusive eles gravaram para o museu deles, lá de Moscou, né? Então aquilo ficou gravado na gente, pelo respeito que eles tinham pelo técnico, pelo ator, pelo aquele país que eles estavam pisando. Inclusive teve gente que saiu do balé e casou, está aqui em Curitiba até hoje. No próximo bloco, os fantasmas que habitam o Teatro Guaíra. Nesses anos todos, o Guaíra não se limitou a ser só um palco para grandes espetáculos, se transformou também num centro cultural. Como é que é isso? O que acontece aqui para movimentar o cenário cultural curitibano? Como você sabe que tudo aparece de repente, tudo acontece de repente. O Centro Cultural foi uma boa realmente, que eu iria falar nisso, né? Que o Centro Cultural apareceu assim de repente. Tem coisas que a política acerta, que a política dá um tiro certo. E graças a Deus, aos bons governadores, aos grandes homens da política que passaram aqui pelo teatro, né, como o mestre nosso, que é o Requião também conhece, sabe qual é a arte, nós ficamos felizes quando a coisa se elevou com o nome de Centro Cultural, que foi benefício para a classe. A classe, graças a Deus, ganhou o quê? Um bom título. Olha, hoje nós temos o Teatro para o Povo, temos vários espetáculos para o Teatro Povo, né? Temos vários espetáculos que é de fácil manejo para as pessoas de pouco poder aquisitivo vinham assistir isto, né? Graças ao poder público, né? Mas nós continuamos aí levando a vida e abrindo as portas para quem precisa realmente ver o Teatro Guaíra de perto. Houve críticas na época em que ele foi construído por ser um teatro tão grande? Houve, chamavam de elefante branco. E esse elefante branco tinha causado mal-estar até na época, sabe? Mas eles não pensavam que isso aqui iria crescer tanto e que Curitiba está no que está hoje. Vai crescer mais ainda, não vai ficar só nisso, não. A orquestra ensaia diariamente aqui, das 8h30 ao meio-dia, sabe? E eu comecei junto com a orquestra também, quando foi fundada a orquestra, em 85, nós vimos uma orquestra nascer. Já era para ser criado em 1954 para 55, que inclusive no organograma de trabalho constava orquestra e balé. Mas só muitos anos depois é que conseguimos colocar a orquestra no palco do Guairão. Quando eu vi ela abrir, quando eu dei o terceiro sinal para abrir a cortina, de um sonho realizado. E estamos aí hoje. Um sonho que está sendo alimentado mantido. constantemente. Bons maestros têm vindo, bons solistas, né? É uma gama de músicos muito grande, que vem do mundo inteiro, sabe? E que nós mandamos para lá e eles mandam para cá. E é o que acontece hoje, né? E essas exposições aqui, são constantes? Isso aqui é uma exposição que o professor Armando Maranhão, que é o fundador do nosso Museu da Memória, e esse professor, ele nos foi de grande ajuda, porque eu comecei minha vida no teatro com ele. E eu viajei ao Brasil e fora do Brasil também com ele, e eu tive assim, sabe, muito aprendizado com ele. Sabe? Ele foi de uma técnica, ele era ator, escritor, diretor, e nada mais, nada menos, eu acho que nós prestarmos uma homenagem a ele, botando o nome na sala, né? Você entrar com 17 anos aqui e dedicar a vida toda tua com o teatro, né? Consegui na minha vida ganhar um gralha azul como técnico. Aqui na entrada do museu a gente já viu um painel que homenageia foram os atores que passaram por aqui? São vários atores, os que passaram e os que chegaram. E os que foram pertencentes ao teatro de comédia. A gente vê o Paulo Goulart já aqui de cara, né?
Paulo Goulart, Nicete Bruno, Marcelo Marchioro. Essa aqui foi bailarina nossa, Lívia Morris, né? Daniel Santos, que foi de ator, Wilde Quintana, que foi ator. Aquele lá é o famoso diretor de teatro Gemba, Horaci Gemba, né? E depois temos a Maria Todas essas pessoas passaram por aqui? Todas. O Maranhão, Armando Maranhão é esse aqui, ó. Né? Esse aqui é o Armando Maranhão. Essa é aquela famosa atriz do Rio de Janeiro, Miriam Pires, falecida já, sabe? Esse... tem o Miguel Esposito, esse daqui também. eu conheço. Não, mas aqui eu tô verde, quando vocês terminarem eu já tô maduro. Manuel Kovaciuk, famoso, que vocês conhecem, do Teatro Dr. Butica, né? Então tem o Mário Schoenberg ali. Esse painel é recente, Esposito? Não, já faz mais ou menos mais de 2 anos que foi feito isso aí, que era uma homenagem justa, né? Para alguém que está aqui e que já se foi. Antônio Carlos Kreide, né? Enéas, né? José Basso, Cláudio Correia Castro. Esse também faleceu, não faz muito tempo. O Anicete Bruno e o Paulo Goulart, eles trabalharam aqui então? Foram nossos funcionários aqui, foram nossos professores, primeiros professores, né? É o Paulo, a Anicete e o Cláudio, que foram nossos professores. E esse que está no lado do Cláudio aqui, que é o dono daquele martelo lá em cima que já mostrei, né? Panhe, um apelido... Panhe Perevalo. Panhe, né? Panhe. É Antônio Perevalo. E no museu aqui, o que tem? Aqui no museu nós temos... Raridades? Tem. No museu aqui nós temos aqui tudo que você possa imaginar. Esse aqui é considerado... O projetor está lá, o projetor de slide de 1970. Você chegou a operar isso? Já operei, inclusive. Agora é muito pesado isso aí, sabe? Isso aí é aqueles das toneladas, né? E esses discos que estão aqui embaixo, é efeitos de raio. Como nós não tínhamos efeitos especiais, esse aqui veio da Inglaterra. Sabe? Era uma coisa super moderna, né? Nossa, era. Aí depois desse, nós viemos com a mesa de luz de 1954. Essa aqui é a mesa do Guairinha. Hoje é feito tudo por computador? Tudo por computador. E esse aqui é um projetor a carvão, canhão de luz lá, ó. Seguidor ainda, hein? Movido a carvão. Eu operei isso. Aí depois dessa veio essa aqui, quadro de luz de 74, que esse aqui era que comandava junto com esse ali. Esse daqui até parece simples, né? Agora esse daqui devia ser complicado, né? Porque o operador de luz na época, ele tinha que fazer a leitura, conforme o diretor pedia. Então ele dizia assim, eu quero do 41 ao 50. Então, mas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta fila. Então o diretor dizia, da segunda, né? Então ele dizia assim, então me dá a luz 43 lá, me dá 4%, 6%, assim. Então era conforme a intensidade de luz que caía em cima do artista, sabe? E cada um desse aqui é uma chave, ó. Não dava muita confusão? Não, assim? não dava, porque isso aqui acende que nem painel de avião, né? Se ele não soubesse... De avião, que é aquela coisa super simples, também cheia de botõezinhos. Então, isso aqui, se ele fazia a leitura, ele tinha que acompanhar atento ao mapa. Não podia tomar Berry Night, senão você perdia o voo, tchau, caía de bico. Né? E é assim que é a nossa vida, sabe? Levando aqui dentro do Guaíra, vendo de tudo um pouco, ó, como esse espetáculo aí, que nós tivemos aqui, que era Colunas da Sociedade. Eu era sonoplasta desse espetáculo. Né? 1966, antes do Guairão ficar pronto. Antes do Guairão ficar pronto. Né? E aí, artistas famosos na época, inclusive Dona Miriam Pires, que é essa senhora que está de mão cruzada ali, essa ali, a Dona Miriam Pires também foi grande atriz nossa, a Lara Schneider que está atrás da Miriam Pires aqui, ó, no meio aí. Está com o de Charles na mão. E lá na ponta, aquela moça lá é a famosa Claudete Baroni, que é tia de um... Todas falecidas. Todos já se foram, né? Já se foram. Né? Falando em falecida, essa imagem aqui é muito tétrica, né? Eu também não sou muito a favor, não, sabe? Porque eu acho que você tendo a fotografia da pessoa, já manda... Dá uma impressão que você está com a cabeça do cara aí, poxa. Mas o que é isso? O que eles fizeram? Eles, no dia que ele faleceu, tiraram na hora que ele faleceu, tiraram esse molde em gesso. Né?
E ficou isso aí até hoje. E por que está aqui no Teatro Guaíra? Porque ele vinha, todas as estreias nacional, a maior parte da estreia nacional dele era tudo aqui. Que era considerada a cidade de laboratório, né? Esse é o Procópio Ferreira. Esse é o Procópio, pai da Bibi Ferreira. Pai da Bibi Ferreira. Pai da Bibi Ferreira. Batuta de regência do ano de 1900, acervo do senhor Miguel Esposito. Esse eu ganhei. Foi um presente? Foi um presente que eu ganhei, porque isso aqui tem mais de 100 anos de idade. 50 anos do Guairinha, quando fez o Guairinha, 50 anos, aqui. É um sino que foi comprado para gravar na Ilha do Mel o Guarani de Carlos Gomes. Agora, esse aqui, ó, o primeiro grampeador nosso. Esse aqui era um carimbo que nós tínhamos que vir de manhã, juntar letrinha por letrinha e para carimbar as entradas, sabe? Isso aí tinha um problema muito sério. Se você errasse uma letra, perdia todo, né? Esse aqui era o microfone de 1960. Usado nas propagandas. Nós saíamos na rua fazendo propaganda ambulante. Hoje, sensacional peça, Paulo Altran, Jairo Arco e Flecha, e todas as companhias que vinham aqui, a gente fazia na rua a unidade volante. Eu e o professor Fernando. Aqui, esse aqui é o relógio do nosso primeiro vigia, a corda e a disco. Lá também é do meu acervo, aquele metrônomo. Aquele metrônomo que funciona ainda a corda. Mas o que é um metrônomo? Para você controlar a instrumentação, o tempo, né, largo, adágio, o que você precisar, se liga ele acompanha. Os instrumentos musicais. E ali a nossa primeira máquina de calcular. E esse aqui é a Megera Domada, o maior espetáculo de 64, que nós tivemos no Rio de Janeiro também, com o Paulo Goulart e Anicete Bruno. Esse era um elenco oficial nosso. E aqui em Curitiba também estavam no elenco, faziam parte do elenco o Paulo Goulart e a Anicete Bruno? Sim, estão ali, ó. Ali, ó. Paulo Goulart e Anicete Bruno ali no centro. Ele fazia a Megera, né? E o Paulo Petrucci, sabe? E aí tem vários artistas que, inclusive tem hoje uns que andam em evidência, como o tenor que tem ali, o Ivo Lessa, né? Tem essa menina bem em cima ali do Ivo Lessa, que mora em Tóquio, lida com uma casa de show lá em Tóquio. É muita lembrança, né? Tudo na cabeça. Sem saudades dessa época? Muita, porque o colorido do espetáculo era outro, né? Então, Esposito, muito obrigada. De nada, disponha sempre, né? Eu que agradeço. Contar tantas histórias interessantes aqui do Teatro Guaíra. E quando precisar, vem aqui, vem tomar um cafezinho com a gente aí. As peças, os espetáculos que você assistiu daqui ou de lá, da Coxilha? Maior parte de lá, né? Tanto aqui como no outro, maior parte sempre da Coxilha, né? Porque a Coxilha, o que é? A Coxilha é uma intimidade que você não pode falar. Você viu o artista no pelo, viu o artista na sua intimidade? Vi muitos artistas, né? Mas é uma coisa que a gente não podia falar, porque é segredo de Coxilha, né? Portanto, eu escrevo meu livro, sai agora, talvez esse ano, no começo do ano que vem, o meu livro, que nós estamos discutindo o nome, Filhos da Coxilha. Então, teve vários diretores que passaram aqui e disseram assim para mim assim, mas você vai contar Filhos da Coxilha, você vai contar a verdade de todo mundo? Digo, conto, mas não vou dizer que foi o fulano, que foi Beltrano. Ele que vai ler vai dizer assim, aqui fui eu o culpado disso. Vai se identificar. Vai se identificar. Eu nunca conheci uma coxilha. Você me leva lá? Levo, vamos lá sim. Então vamos lá. Isso é uma coxilha? Isso é uma coxilha. Você conta a coxilha aqui, dessas pernas de tecido aqui, daqui para cá. Do lado de lá, a mesma coisa, né? Então você vai indo todo esse trajeto aonde acontecem as grandes coisas, a intimidade do artista. Então aqui você vê. Porque aqui que é montado camarim. Tem camarins de palco, nós fazemos camarim de palco, que tem os camarins do teatro, né?
Mas tem artista que vem que não ocupa os camarins nossos, porque eles trazem, tem assim como o Roberto Carlos tem o camarim dele mesmo. Daí sabe? monta aqui. Monta aqui, sabe? O que você lembra, assim, que você pode contar pra gente, mais que não é segredo? Não é segredo. O que mais me marcou, digamos assim, espetáculos grandes foi a Ópera Ida, que tinha o elefante, que o elefante entrava ali pela rampa, vinha, fazia esse trajeto aqui, entrava ali no meio e o cantor cantava de cima do cucuruco do elefante, né? E era muito bonito, uma ópera muito bonita. Mas o elefante tinha um problema, que a plateia não podia aplaudir, que se aplaudisse ele ficava sacudindo a trompa e agradecendo, porque ele já era treinado para isso mesmo, sabe? Então, assim como outros grandes espetáculos, também vou te contar pela primeira vez, um balé aqui que teve aqui, era a Gisele, e no balé tinha 2 cachorros que veio de São Paulo, bonito, né? Uns cachorros vermelhos. Então o bailarino entrava com aquele cachorro, mas pediram que não era para dar comida para o cachorro, que a comida dele era especial. E as coitadas das bailarinas intermediárias, que aqui tinha um vagão, ela tomando uma guaraná e nega maluca, comendo, e deixou a nega maluca para entrar em cena. Mas o cachorro chegou ali. E quando entrou em cena, o cachorro fez o cocôzinho dele lá em cena. A bailarina dançando, viu aquele... Ele começou a rir, né? Começou a rir. O contra-regra, muito sacana na época, pegou e disse para a senhora da limpeza, está vendo lá, o cachorro fez cocô, a senhora depois limpe aquilo lá. Mas era depois, no intervalo. E a mulher entendeu... Que era para entrar já na hora. Ela pegou escrito, não vou dizer o nome da empresa, que não pode. A empresa de limpeza pegou e entrou lá. Entrou no meio do espetáculo. Entrou no meio do espetáculo, a bailarina disse, não saia daí. E ela disse, a gente está limpando e acha ruim. Né? Aí ela lavava o pano e sacudia no chão. Porcaria. O pessoal da plateia assim olhando, porque um cenário inteirinho de um balé da época... E uma senhora vestida a caráter, na época atual, quando ela levantou o pano assim, que olhou para a plateia olhando, essa mulher chorava. Minha vida foi só baseada nas técnicas de teatro, fazer o contrapeso, abaixar, levantar cenário, saber. Você conhece cada cantinho? É porque aqui a gente começou quando não existia nenhuma parte técnica, né? Que o teatro mesmo gostoso, bom é o teatro grego, o teatro da época, que você puxava no esforço. Hoje a tecnologia já tomou conta aqui, do teatro, mas como é que era antigamente? Lá no museu tem peças assim, tem tudo. Que são relíquias. E aí depois eu vou mostrar para vocês também isso, que antigamente existia na varanda, parte de manobra do lado de lá, existia no chão, chamava-se pau de amarrar burro, que você fazia o laço e amarrava para o cenário ficar seguro. Não, hoje é tudo contrapesado, tudo tem freio de mão, inclusive, lá em cima. É uma coisa inacreditável, entende? Que hoje aperta o botão, sobe milhões de coisas e abaixa milhões de coisas. É os efeitos, para fazer os efeitos, entende? Que esse palco aqui, na realidade, ele era para ser, na época de que construíram, palco de aquartelada, que se chama palco de módulos. Então que você podia trabalhar com esse palco do jeito que você quisesse. Podia deixar menor, maior. Entende? Ele levantava, subia, digamos assim, não precisava nem puxar a cadeira, né, quase. Você só levantava uma ala, levantava outra ala e outra ala. Então era bem mais fácil, sabe? Mas aí na época o governo não aceitou por causa do engenheiro lá, não entraram num acordo com o engenheiro. Então ficou um negócio assim, sabe? Até foi bom não mexerem muito. Apesar disso, esse aqui no meio aqui é um elevador também que pode descer. Só que nós vamos fazer o museu da Contra-Regra lá embaixo. Já está quase pronto, sabe? Esse museu. E o que vai ter nesse museu da Contra-Regra? Uma peça de cada espetáculo. Cadeiras, mesas, lustres. Isso tudo está guardado aqui? Tudo guardado aqui. Isso vai ser a nossa história para o futuro. Voltando a falar dos teus amigos, você é amigo da Bibi Ferreira? Sou amigo dela, do Procópio. O Procópio era meu amigo, do pai dela? Do pai dela, do Sérgio Cardoso, Zimbinski. E o Ari Fontoura? O Ari Fontoura também, que foi nosso aqui também. Ele trabalhou aqui? Trabalhou aqui, foi funcionário daqui. Inclusive o livro ponto dele está guardado lá no museu. Que nós guardamos. Mas ele era o que ele fazia aqui? Era um homem das 7 ferramentas, sabe? Ele fazia de tudo, sabe? Ele trabalhava com tudo e sabia se virar com tudo, sabe? Mas o sonho dele sempre ele foi responsável pelo Teatro Experimental Guaíra.
nesse teatro que tinha o Delaio Rodrigues, Simval Martins, tinha o Ivo Ferro deu uma passagem por aqui, né? Que na época a gente, quando era aluno, a gente era obrigado, não era estagiário, não existia a palavra estagiário, era aprendiz. A gente ia aprender, né? Que hoje é bonito estagiário, né? Nossa, que palavra mais linda, né? Mas o aprendiz, eu também gosto disso aí, sabe? Então a gente ia aprender, na realidade, com eles o que eles faziam, porque muita coisa a gente aprendeu com o Ari Fontoura, sabe? Que ele tinha um senso direcional inacreditável, ele sabia dirigir as coisas. Qual que é a lição que o Teatro Guaíra te deixa? O que você aprendeu com o Teatro Guaíra? Olha, a lição que o teatro me deu foi que a gente valorizou muito mais a vida, porque você viu, cada espetáculo tinha um sentido. Transmitia para você alguma coisa. Então a gente procurou captar muita coisa daquele espetáculo e jogar na vida da gente também um pouco, sabe? Se eu sou hoje o que eu sou, Armando Maranhão e Ari Fontoura foram os pedestais aqui desse teatro, sabe? Que o pessoal novo não passaram por isso, sabe? Eles passaram por uma faculdade. A faculdade te ensina a você uma coisa, mas o dia a dia aqui que é o problema, sabe? E essas histórias do fantasma, que nós tínhamos uma colega que faleceu aqui, e o João Luiz Fiani estava levando uma peça lá no Guairinha, e ele terminou a peça, quando ele virou-se assim para lá, ele viu a moça no canto da porta entrando para os camarins. Ele disse, mas peraí. Mas ela morreu aqui no teatro? Não, morreu no hospital aqui em Curitiba. Mas peraí, essa moça já morreu. Então ele ficou assim, sabe, e para onde que eu vou? E eu descendo na minha sala ali, que a minha sala era desse lado, antiga, então você veja, eu apagava tudo isso aqui, fechei a sala, aquela porta ali, nas minhas costas, na frente de mim não existia mais nada. Passei, fechei, quando eu apaguei a luz para descer a escada, me fez assim nas costas. Deu até um arrepio agora. Deu assim, me bateu assim, aí como eu acredito nessa coisa. Eu fiz assim, brincadeira, que é isso? Entende? Não acredita? Acredito. Brincadeira, né? Vai descansar, vai. Mas a porta estava fechada. Mas eu, peraí, eu fechei a porta, eu acendi a luz, não fui lá fechada. Fui embora, entende? Que aí você não pode nem correr, que a perna tua vai amolecer. Né? Deu medo, então? Aí, ela dá assim um pouquinho assim de medo, porque você não vê ninguém atrás de você, uma porta fechada. Como é que vem uma mão e te bate em cima de você? Por isso que eu acredito nas coisas. E barulho aqui, como é que é? Quando está tudo em silêncio? Constantemente tem barulho. E teve uma outra, que apareceu uma loira fantasma aqui também, sentou no piano ali e tocou, e o nosso guarda que era aqui dentro, que era o guarda da madrugada, vigia, e ele era um homem muito religioso. E ele estava com a Bíblia assim, e quando ele olhou aquela loira atravessando pocotó, e sentou no piano. E fez assim, e saiu de volta e foi embora. Ele fechou todo o teatro, ficou desde as meia-noite e pouco, até 7 da manhã, lá na Mintas de Barros, com a Bíblia assim, Casa do Satanás. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então aconteceu tudo, todas as coisas assim. Olha, é inacreditável essa história de fantasmas, tá? Porque todo bom teatro no mundo tem que ter seu fantasminha, senão não dá certo, né? Tá aqui, ó. Tá aí. Tá aqui, ó, a minha paixão. Aquilo que você vê, pela sua paixão. E é verdade, é uma paixão mesmo pelo teatro. Então eles botaram aqui, Autêntico Senhor dos Palcos. Isso aqui é uma homenagem que um diretor carioca fez para mim. Vocês devem até conhecer de nome, Oswaldo Loureiro. Ator, tudo, foi nosso diretor aqui também. Ele disse assim, Exposito, você tem paixão pelo Guaíra. O resto é muito complicado. Você tem que gostar. Isso foi em 92. Esse foi em 92, mas há 20 anos, 30 anos atrás, ganhei troféus, tantas coisas. Mas isso aqui que me marcou muito também. Tá, junto com grandes nomes também, né? Tem o Baryshnikov. O Baryshnikov. E esse aqui, sabe quem foi ele, esse cidadão aqui? Esse cidadão aqui foi Urk Chabelesky.
Yuri Cheveleski. Ele foi primeiro bailarino de Hollywood. Ele dançou um famoso filme que chama-se Covardes. Era uma coisa assim, sabe? O homem ele era um pitoquinho, assim, que nem eu, sabe? Um pitoquinho. Mas o homem era uma fábula. Você ficava um dia conversando com ele, sempre. Inclusive ele traduzia os balés russos para nós, como Petrushka. Então ele te ensinava a dizer o que era Petrushka, o que era... No cenário tinha umas palavras em russo, ele dizia, essa palavra está errada, falta uma letra, falta isso. Inclusive, até quem fez proibido fumar em russo foi ele, que era Nyakuri. E saiu daqui e foi para Hollywood? Não, ele veio de lá para cá, passou em Hollywood e depois foi ser diretor do Teatro Sodré do Uruguai e veio aqui, faleceu aqui, já faleceu de idade, sabe? E o Baryshnikov? O Baryshnikov veio aqui, ele veio dançar o balé Quebra-Nozes, uma fábula. Esse, eu vou te contar, é uma simplicidade que não tem mais tamanho. Que até agora ele está dando aula no Balé Bolshoi de Joinville. Mesmo recebendo essa admiração que eu tenho pelo teatro, eu continuo dizendo assim, cada vez eu estou... O Teatro Guaíra é uma escola, então? É uma escola, constantemente. É uma universidade, né? É uma universidade. Aqui você aprende realmente tudo. No próximo bloco, os grandes nomes que passaram pelo Teatro Guaíra.